O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green. Quinta parte. Não bastar a si próprio. Uma raiz da depressão compreende a sensação de não bastar a si mesmo. O indivíduo tem a ideia de ser menos valoroso que os outros. Os outros conseguem pensar mais rapidamente, expressar-se melhor verbalmente, colocar-se melhor em ação. Eu sempre sou muito vagaroso. Nunca consigo controlar minha vida. Em tudo me sinto inferiorizado. O indivíduo depressivo se autodeprecia, se coloca em segundo plano, atrás das outras pessoas. E então, passa também a se sentir rejeitado pelos outros. Perante o julgamento de outrem, ele acredita ficar sempre para trás. Os outros são produtivos. Mas eu me sinto tão cansado que qualquer atividade, por mais simples que seja, já me deixa exausto. Muitos depressivos criticam a si próprios, afirmando serem preguiçosos e improdutivos. Eles se desprezam por causa de sua depressão e, para fora, desejam manter a imagem de que são capazes de cumprir qualquer atividade. Afirmam para si próprios e para os outros que estão só temporariamente um pouco cansados, mas com férias suficientes, tudo irá melhorar. Muitos sentem dificuldades de reconhecer que estão depressivos. Contudo, uma terapia só se torna possível quando reconhecemos que estamos sofrendo desta doença. Na Bíblia, a ilustração do homem melancólico é o rei Saul. O nome Saul significa pedido. Conforme a Bíblia relata, ele era muito modesto. Esta modéstia, no entanto, também tinha um lado negativo. Saul não se considera capaz de nada. Ele vive se perguntando: o que eu valho? Ele não acredita que Deus esteja com ele e o permita, em sua posição de rei, prestar um importante serviço ao povo. Quando Saul não obedece à ordem de Deus, é repelido por ele. A Bíblia expressa isso da seguinte forma: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Salmos, capítulo 16, versículo 14. Por isso, o espírito mau, que também pode ser compreendido como depressão, é enviado para Saul pelo próprio Senhor. Este conceito causa-nos estranheza. Eventualmente, a Bíblia deseja expressar que a depressão proteja Saul de algumas desgraças. De outra maneira, ele arruinaria o povo. A depressão o paralisa em sua atuação. Assim, ele não se torna exagerado. Mas, ao mesmo instante, o espírito mau da depressão causa-lhe peso e opressão. Os criados aconselham o rei a procurar por um homem que saiba tocar cítara. Eles trazem o jovem Davi até Saul. Saul sente carinho por ele, e sempre que Saul é acometido pela depressão, Davi toca a cítara e Saul sente-se melhor. A Bíblia descreve o efeito curativo da música sobre a depressão. Os padres da igreja dos primeiros séculos acreditavam que o canto dos salmos afastava os sentimentos tristes e preenche o cantor de alegria. Nos dias de hoje, a música também pode desempenhar um importante papel terapêutico. A boa música permeia a pessoa e suas emoções de modo a clarear os sentimentos turvos e conseguir transformar as disposições depressivas. A relação entre Saul e Davi passa por uma transição quando o jovem Davi vence o gigante Golias. Saul não consegue alegrar-se por isto. Pelo contrário, sente-se rejeitado. Ele é obrigado a ouvir a música das mulheres que cantam para Davi. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Salmos, capítulo 18, versículo 7. Saul fica furioso e agora olha para Davi com suspeita. Em sua essência, o rei é o desejo por reconhecimento. Ele pretende ganhar este reconhecimento através do trabalho, mas não consegue. Davi o supera. Assim, a autoestima de Saul é ferida. Quando, na crise depressiva seguinte, Davi volta a tocar a cítara para o rei, em seu ódio cego, Saul atira a lança em sua direção. A sua depressão é uma agressão reprimida que agora se expressa com todo o seu ímpeto. O nome Davi
significa amado. Saul precisou conquistar o amor do povo através do trabalho. Davi é querido pelo povo antes mesmo de fazer qualquer coisa. Ele tem um jeito amável porque se sabe amado por Deus. O amor é o fundamento da sua vida. Davi é como a sobra de Saul. Segundo Carl Jung, o terapeuta suíço, a sombra, entre aspas, representa espaços dentro de mim que eu não vivenciei até esse momento. Saul sempre desejou o amor, porém reprimia o seu próprio lado amável. Ele desejava sempre impressionar, na fantasia equivocada de que então também seria amado. A sua baixa autoestima não permitia que Saul reconhecesse que ele anseia por amor. Ele preferia ser admirado como rei. Assim, Saul vê em Davi o lado amável que havia reprimido em si mesmo e o combate nele, porque Davi representa uma constante ameaça à sua autoestima abatida. Em Davi, Saul vê aquele que é sempre amado. O rei quer isso para si. Porém, como apesar de todos os esforços não consegue, ele precisa tirar Davi de seu caminho. A depressão de Saul é curada somente temporariamente pelas músicas da cítara de Davi. Por fim, Saul sucumbe à sua depressão, é ferido na batalha contra os filisteus e lança-se sobre a sua própria espada. Comete suicídio por não suportar a ideia de perder ou de continuar vivendo como ferido e doente. Nessa história, só podemos reconhecer a cura da depressão ao olharmos para Davi, o amado. Davi nos apresenta que dentro de nós há uma fonte de amor. Quando nos voltamos para ela e bebemos dela, isto tem um efeito positivo sobre a nossa depressão. Não é necessário merecer o amor. Ele está dentro de nós. O filósofo judeu Friedrich Weinreff expressa isso da seguinte forma: o homem já é bom e é amado dentro do oculto, mas o outro lado precisa de atenção, porque sofre e está abatido. Devemos voltar-nos para o nosso lado sofrido, para a nossa depressão, a partir da fonte interna do amor. Não devemos lutar contra a doença, porque senão ela nos perseguirá permanentemente. Contudo, se estendermos a certeza do amor que existe em nós ao lado sofredor da depressão, essa pode se transformar. Weinreff se recusa a considerar uma pessoa depressiva um simples caso, a que devemos ensinar que ele vê a si próprio e o mundo de forma errada. Afinal, ele adoeceu justamente por causa de tantos ensinamentos casuais. Ele sofre de uma superdosagem de intelecto. Este é o seu drama. Ele não precisa de explicações, mas da liberação do amor e de seu fundamento soterrado. A solução que Weinreff nos apresenta pode nos parecer bastante simples. Porém, existe um pouco de verdade nessa abordagem. Por fim, o depressivo anseia por amor sem se precisar exaurir e merecer o amor. Ele almeja sentir dentro de si não somente a escuridão e o paralisa, não somente o espírito negativo da depressão, mas um amor que apresenta-se de um outro modo, que não precisa ser merecido por ser divino e nos permear aqui e agora. Weinreff interpreta a amizade de Jonatas, filho de Saul, e Davi da seguinte forma: o lado depressivo de Saul já contém a relação interna com o amor. Para Weinreff, Jonatas representa um lado de Saul. Este lado procura uma relação com Davi, com o amor. O lado depressivo sente o amor dentro de si. Contudo, ele pleiteia um laço de amizade para não se perder. Por isso, trata-se de lidar amorosamente com a depressão e de fazer amizade com ela. E então, ela me levará à fonte de amor que, sob o poderio triste e escuro da depressão, brota dentro de nós para renovarmos plenamente. O que Weinreff nos apresenta em sua análise de Saul, Davi e Jonatas como cura da depressão remete à experiência psicológica que as pessoas depressivas carregam dentro de si
um grande desejo por amor. Quando crianças, muitas vezes receberam pouco amor e adaptaram-se para receber o amor dos pais. No entanto, jamais receberam o suficiente. Quando adultas, as pessoas depressivas se consomem pelos outros. Elas dão tudo para conseguir um pouco de amor para si. Contudo, quanto mais desgastam com o seu amor, sem terem a sensação de estarem recebendo algo de volta, mais vazios e exauridos ficam. Saul pode esforçar-se o quanto quiser. Ele jamais será tão amado pelo povo como Davi. A situação de Saul remete à disposição geral de várias pessoas depressivas. Elas dão tudo e, mesmo assim, recebem menos do que outras pessoas ao seu redor, que tudo alcançam com facilidade. No instante em que dizemos que são amadas por Deus, elas escutam, mas não conseguem crer em seus corações. Elas necessitam meditar longamente sobre a figura de Davi para acreditar que são amáveis como Davi, ou, como diríamos nós cristãos, que elas são filhos de Deus amados incondicionalmente. O tormento de muitos indivíduos depressivos compreendem terem um desejo insaciável por amor, mas, ao mesmo tempo, precisam passar pela experiência de que o seu desejo jamais será cumprido. Quanto maior o desejo por amor, maior o sofrimento pela sua escassez. Existe um exemplo: a mulher que anseia o amor do homem. No entanto, por 2 vezes já foi profundamente magoada por homens que a exploraram para, depois, abandoná-la. Mesmo assim, ela não consegue arrancar este desejo de si. Porém, quanto mais depressiva ela fica, menos chances ela possui de um homem ser amoroso com ela. Quanto muito, isto ocorre por piedade. No entanto, a mulher não anseia por piedade, mas por amor. Eu chamo a atenção de que em seu desejo por amor, já existe amor. Em seu desejo, seja lhe pertence, ninguém pode lhe tomar. Ao conscientizar-se desse desejo dentro de si, ela deixa de depender tanto do amor alheio. Quando houver, ela poderá aproveitar com gratidão. Mas o sucesso de sua vida e do seu amor não dependem disso. O homem capaz de realizar o desejo de amor desta mulher talvez jamais existirá. O seu desejo por amor humano sempre ultrapassa o amor concreto. Por fim, trata-se do desejo por um amor que não seja frágil e passageiro. Pensando bem, é o desejo pelo amor divino. Esta mulher depressiva não sente este amor divino, mas ela sente o desejo por ele. E com o desejo, existem traços deste amor dentro dela. Se ela voltar-se a ele, ao menos quebrará o círculo vicioso do desejo excessivo e decepções recorrentes. Dentro dela, irá se desenvolver a ideia de que ela já carrega dentro de si um amor que ninguém pode lhe tomar. Várias pessoas reagem a uma decepção amorosa com depressão. Por um lado, tantas outras exprimem a cura quando são amadas com toda a dedicação por uma pessoa. Porém, muitas vezes as pessoas depressivas sobrecarregam o ambiente à sua volta com a expectativa de serem amadas. Por isso é tão importante descobrir o amável dentro de si. Em cada um de nós há algo amável. Em cada um de nós há uma fonte de amor, mas depende de nós se iremos viver dessa fonte interior. Davi, enquanto a pessoa amada, também é o cantor. No canto, entramos em contato com o amor que existe em nós. Cantar é um caminho para a fonte de amor que nasce dentro de nós.